Olha, nosso convidado hoje aqui no Jornal 96 é o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Geraldo Ferreira. A gente convidou o Dr. Geraldo para tratar de outro ponto, outro enfoque dessa questão dessa crise. É a questão da exposição dos profissionais da saúde ao coronavírus, né? Muitos deles já admitem, inclusive, que vão, no contato com os pacientes doentes, vão adoecer. Bom dia, doutor Geraldo. Bom dia, Jorge. Bom dia aos companheiros aqui do estúdio e bom dia aos que nos ouvem. Como é que vocês estão tratando essa questão? Olha, é uma situação extremamente grave e os profissionais de saúde no mundo como um todo estão profundamente atingidos, né? Portugal, 20% da força de trabalho da saúde está contaminada, não é? Quantos por cento? 20%. Não é? É muito alto, né? Nós tivemos, por exemplo, numa cidade, em Madrid, 750 profissionais de saúde, imediatamente, logo nos primeiros momentos. Isso entre médicos, enfermeiros. A gente tá, porque todos indistintamente estão nessa linha de frente, né? Tanto que nas visitas que nós estamos fazendo às unidades, com todo o cuidado, não é? Com todos os paramentos e realmente nos prevenindo e também evitando que a gente consiga transmitir para os outros uma doença tão significativa e importante. Mas nossa preocupação tem sido com os profissionais de saúde. Nós visitamos os médicos, conversamos, e nossa preocupação central, primeiro, ver a questão das aglomerações, não é? Dos pacientes que realmente ainda lotam as unidades. Inclusive o governo determinou as unidades básicas de saúde como ponto de entrada dos pacientes, mas precisam ser separados. Depois a gente pode discutir isso. Foi ampliado o horário das 17 às 20 e esses pacientes com sintomas respiratórios preferencialmente devem procurar nesses horários, evitando ali as aglomerações que ocorrem durante o dia, e o uso de equipamentos de proteção pessoal. Isso é fundamental. E a recomendação é que todos os profissionais de saúde usem esses equipamentos. Até esse momento, o que nós temos é o álcool gel, e o álcool a 70% distribuído às vezes para a população, e a presença de máscara ainda insuficiente. Incipiente. E insuficiente, né? Não tem, às vezes chegam pacotinhos com 30, 40 gases, com uma circulação de profissionais de saúde muito superior, né? Eu soube que algumas unidades de saúde até recomendando os profissionais a comprarem. Porque exatamente. Não tem. Isso chegou ao senhor? Sim. Profissionais. E alguns não concedendo esses equipamentos por falta mesmo, né? Agora, há outros equipamentos ainda importantes quando a epidemia se intensifica, que são o uso de óculos protetores, não é? Principalmente para quem está com sintoma respiratório. Nós não vimos isso em nenhuma unidade de saúde. Uso de luvas para examinar o paciente, quando você for abrir a boca do paciente, fazer um exame mais apurado, e até de capote, se necessário, para manusear os pacientes. Então, há uma precariedade e isso favorece a infecção dos profissionais de saúde, que não é só o caso dos profissionais serem atingidos, é serem transmissores, não é? Sim. Então, esta é nossa grande preocupação, porque esse vírus ele é realmente altamente contagioso. E não se engane, apesar que se divulga muito, claro, para não criar pânico, né? Baixa letalidade, mas entre aspas, né? Porque ele tem um tropismo respiratório muito intenso e 40% a 60% desenvolve sintomas respiratórios relativamente importantes, não é? E desses, 15% a 20% precisam de UTI. E precisa daquela máquina do respirador artificial, porque senão não sobrevive. E né? na UTI, 40% a 60% são de óbitos. Os pacientes idosos, essa letalidade atinge 14% a 16%. Então, é uma situação grave. É recomendado, e não custa reforçar aqui, as medidas de isolamento são importantíssimas. As pessoas devem procurar o isolamento social. É a principal medida. Eu vi hoje que a China praticamente eliminou os casos locais, não é? Eles ainda têm uma média de 30, 40 casos mais externos. Gerlane registrou que ontem não teve transmissão local pela primeira vez, né? Há 3 meses, desde o início da epidemia lá no país, pela primeira vez não teve transmissão local nas últimas 24 horas. Houve registro de mortes. 8 mortes ontem na China, mas não transmissão. Perfeito. Então, um dado que eu queria levantar a atenção aqui é o seguinte: 86% não conseguem ser diagnosticados efetivamente coronavírus. Então, os números, eles são, vamos dizer, subdimensionados. 86% é alto, né? E 79% da transmissão
ela vem de pacientes que não têm sintomas. Então estão assintomáticos. Exatamente. Né? Então, por baixo da epidemia, existe aí realmente uma transmissão muito grande. Agora, por que o isolamento de hoje? Naquela velha história, eu acho que vocês já discutiram em algum programa, a história da curva, não é? A curva, a doença ela pode se prolongar muito, um tempo maior, mas com um número de casos, vamos dizer, tolerável para o sistema de saúde. O grande problema de você não se isolar e transmitir, ter um número alto de casos, é porque nós não temos uma resposta adequada do sistema de saúde para tratar esses pacientes. E cria-se o drama da Itália, não é? Muito grave. Ontem, 475 mortos, só ontem. A Itália foi gravíssima. E temos algumas experiências realmente que tem sido modelo, né? Quer dizer, a de Taiwan, que foi comentada ultimamente, vizinha China, isso, né? Na Ásia, então, realmente, eles endureceram também, promoveram Singapura também, bom exemplo. Coreia do Sul teve um surto grande, mas depois eles controlaram a situação. O próprio Japão também, né? Perfeito. Então, claro que nós vamos superar essa crise, não é? Eu vi o ministro, ele se refere mais ou menos lá para agosto. É muito tempo. É muito tempo. Eu, particularmente, eu também não quero fazer achismo, né? Mas com esse nível, quando a gente nota esse nível de pacientes que não são diagnosticados, provavelmente a gente atinge essa imunidade coletiva mais cedo, não é? Assim, eu não posso aqui dar números desses fatos, mas se você tem um número tão elevado de 86% das pessoas que não são diagnosticadas, provavelmente está entrando numa faixa de imunidade. Isso, cria imunidade. Pode ser que nós tenhamos aí em 60 dias, talvez, uma certa estabilização do quadro. A gente fala muito essa questão do isolamento por parte da população, mas tem também os profissionais da saúde que estão adotando alguns métodos e já se fala em consulta remota. Aqui no estado já se cogita essa possibilidade? Olha, o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde, eles não acham muito prudente chamar consulta, né? O que se faz é uma espécie de triagem nos pacientes. Vamos dizer, nós temos os pacientes agendados para esse atendimento ambulatorial, né? Então estão sendo contactados e precisam ser contactados se tiverem sintomas respiratórios para virem num horário específico, não é? Se for uma coisa muito crônica que não demanda emergência, para eles retardarem um pouco aí ao atendimento, né? E alguns estão realmente sugerindo a suspensão dos procedimentos eletivos, não é? Então, a disseminação da consulta, você está em casa e fazer... não tem nada a ver com eleição, viu, gente? Eletiva é quando o camarada tem uma cirurgia para fazer, uma consulta diferente, que não tem nada a ver com coronavírus, está marcada, é isso aí, né? Exatamente. Então, são situações que chamam a atenção, mas a triagem é muito importante. Então, nós visitamos ontem a unidade de, por exemplo, Felipe Camarão 2, né? Primeira coisa que nós vimos, há uma aglomeração de pessoas. Não foram suspendidos os procedimentos. Então, nós estivemos lá e vimos que realmente há em torno de 80 pessoas, 100 pessoas ali, muito próximas umas das outras, não é? É um risco. Mas havia já esse cuidado inicial de você falar, alguém está com tosse, com algum sintoma respiratório, venha de 17 horas, não é? 17 às 20 horas. Tomem esse cuidado. E havia também uma preocupação de distribuir o álcool com quem chegava. Agora, vimos um médico gripado lá trabalhando. E não é culpa do médico, é o sistema de saúde que ainda não está preparado, e é uma recomendação que nós vamos fazer, os profissionais de saúde com sintomas respiratórios, que eles sejam afastados. Não é bom, neste momento de uma crise aguda, um médico, e ele se queixou ostensivamente, não é? Aquela coisa de ser o transmissor. Claro que estava usando a máscara, né? Pode ser até outro tipo de gripe, uma influenza, mas nesse momento tudo assusta, né? Ele pode tossir do lado, né? Ele tentou fazer o exame, não é? De detecção, mas ele não se encontrava naquela faixa, não tinha tido viagem, não tinha tido contato com transmissor, etc. Tudo. Não fez. Você veja que é difícil, então deveria ter sido afastado. Luciano. Doutor Geraldo, eu queria falar um pouco, né, aproveitar a sua presença, falar um pouco de economia, né? A gente estava conversando aqui há pouco dessa questão da corrida das pessoas aos supermercados e hipermercados. Que orientação como médico o senhor dá
para que as pessoas precisam ir. Não, a gente até falou aqui, não com essa avidez para fazer estoque e tal, mas elas precisam ir dentro dos seus planejamentos e tal. Que orientações o senhor dá para essas idas a esses supermercados que, infelizmente, estão cada vez mais lotados? É um problema, né? Primeiro, idosos, há uma recomendação, e inclusive alguns gestos de gentileza se espalhando pelo Brasil, de alguns ou vizinhos ou filhos fazerem essas compras, não é? A exposição do idoso, evidentemente, é mais grave, não é? Segundo, as pessoas com sintomas respiratórios não devem ir, não é? Devem se resguardar, não devem ir, não é? E, claro, alguns supermercados, eles estão diferenciando alguns horários, né? Por exemplo, os idosos venham em tal horário, se bem que nossa recomendação seria até evitar, não é? Os filhos façam, normalmente os idosos, e em último caso os vizinhos façam, esses gestos são muito importantes nesse momento. O mercadinho de bairro, o supermercado de bairro, que tende a ter um público menor, seria uma alternativa? Pode ser uma opção. Tudo que puder evitar aglomeração de pessoas, neste momento, é importante. Feira livre. Questionável. A maioria das pessoas também, você vai na Feira do Alecrim, há um amontoado muito grande de gente. Seria o caso, inclusive, por exemplo, da prefeitura pensar em suspender essas feiras, doutor Geraldo? É uma coisa que tem sido discutida. Todo mundo está com muito medo desse impacto econômico, né? É claro que se isso for uma coisa persistente e duradoura, mas alguns colegas, por exemplo, me perguntaram sobre suspender. Eles têm, né, alguns negócios, né? Por exemplo, inclusive alguns têm aula de trânsito, essas escolas de aula de trânsito. Autoescola, perfeito. Olha, Geraldo, eu vou suspender tudo e tal, mas normalmente quando eles falam em suspender, falam aquele negócio, 60, 90 dias. Não, faça o seguinte, 15 dias, não é? Mas depois prorroga, se for necessário. Exatamente, né? Pra gente também não cair numa paranoia que finde quebrando todo mundo, né? A gente precisa... Daqui a 15 dias, 20 dias, pode ser que o quadro esteja sob controle e a vida das pessoas comece a voltar ao normal, a se reencaminhar, né? Então eu acho que não break news, informação importante. Gerlane Lima. Pois é, Diógenes, a gente recebe aqui a informação. A gente falou da missa de São José, que foi cancelada, que não vai haver hoje, mas um decreto, Diógenes, que saiu ainda há pouco, comunica que da Arquidiocese, aí o comunicado dos bispos do Rio Grande do Norte suspendendo as missas com a participação dos fiéis em todo o estado, já em vigor a partir de amanhã. Então, suspensão... Isso vai alterar totalmente a Semana Santa. Totalmente. Toda a Semana Santa vai ser totalmente diferente, atípica. Aliás, o Papa suspendeu também, faz toda a programação prevista para a Praça de São Pedro, que é o domínio dele ali, e acho que é uma cadeia, né? Essas decisões em cadeia, né? Então, o decreto de hoje... Então, as missas estão suspensas em todo o estado, com participação dos fiéis, a partir de amanhã. Informação é um comunicado da Arquidiocese de Natal, né, Gerlane Lima? Exatamente, Diógenes. É pertinente, só um minuto. Pois não, doutor Geraldo. Só pertinente pelo seguinte, nós vamos voltar a discutir isso. Nunca o sistema público se tornou tão visível, não é? Nas suas precariedades e no seu heroísmo também, né? Não vamos também aqui só atirar, mas nunca o sistema público do mundo, como um todo, inclusive o nosso, e aquelas coisas que sistematicamente eram alertadas sobre poucos leitos, poucas vagas de UTI, se tornaram muito visíveis, não é? É essa a minha pergunta, essa a minha questão, doutor Geraldo. A gente sabe da realidade, da falta de estrutura, da deficiência do nosso sistema público de saúde, né? E aí a gente vive essa situação, perspectiva de precisar de mais leitos, o Ministério da Saúde se pronunciando. Como é que está a situação aqui no Rio Grande do Norte? Está havendo algum preparo para atender essas pessoas? E aí eu acrescento aí uma informação que na segunda-feira, na reunião que a governadora fez, né, com vários prefeitos, o prefeito de Macaíba disse que já tem uma estrutura pronta lá em Macaíba, está faltando ainda equipamentos. Enfim, nesse contexto, o que o senhor pode dizer aqui para os nossos ouvintes sobre essa questão da estrutura hospitalar? Por exemplo, Macaíba teve uma ampliação de quase 80 leitos que não tinham colocado para funcionar. É interessante, o que puder abrir de leito, o que puder equipar é importante. Eu destacaria o seguinte: primeiro, nós estamos vendo no mundo todo muito heroísmo dos sistemas de saúde.
E ao mesmo tempo a gente vê que esse sistema ele não consegue abarcar essas situações de crise, não é? E emergencialmente se fala em abrir 2.000 leitos de UTI no Brasil, por exemplo. Dificilmente vai se conseguir isso, não é? Funcionando plenamente, com todas as condições. Isso é porque, vamos pegar aqui em Natal, nós tivemos na parte de pediatria fechamento de várias UTIs nos últimos tempos, não é? Desativação de muitos leitos, fechamentos de hospitais. No caso do Rui Pereira. Rui Pereira, o Hospital de Canguaretama, o Hospital de Parnamirim ali, o Deoclés, que estava com ampliação de 80 leitos, foi retomada por decisão da Justiça, que não tinha sido feita. Então, esse sistema de saúde nosso, ele precisa ter um atendimento básico, fundamental. O Natal, por exemplo, só tem 60% de cobertura, né? A gente algumas vezes já disse isso. Precisa ampliar as equipes de saúde da família, mas não podemos esquecer que a linha de cuidados médios e terciários, ela é fundamental. Não tem como você abrir mão de leitos hospitalares. Não adianta o preconceito de caráter ideológico, por exemplo, de que hospitais são máquinas de ganhar dinheiro. Não, hospitais são também máquinas de tratar as pessoas, salvar de cuidar vidas. das pessoas e salvar vidas, né? Eu queria entrar no ponto, nosso tempo está acabando, um assunto importante e a gente precisa abordar vários aspectos, mas duas questões. Primeiro, quando é que a pessoa deve procurar a rede hospitalar nesse momento de crise? Essa é a mensagem que o ministro Mandetta está passando, as autoridades como um todo. Você gripa, você fica ali tossindo, mas quando é que a pessoa sabe que não, isso aqui é grave, eu preciso ir para o hospital? Os sintomas que eles dizem de dificuldades respiratórias, esses aí não tem como. Aliado à febre e a tosse forte. A febre forte, a tosse com secreção. Se tiver falta de ar. E teve a dificuldade respiratória, deve ir. Agora eu também recomendaria, porque às vezes as pessoas se restringem demais, né? Como os horários estão sendo ampliados, é bom consultar, não é? Se existe horário especial de atendimento, é importante que essas pessoas se cuidem. Por falar em atendimento, doutor Geraldo, chegaram para a gente denúncias de negação do atendimento de alguns profissionais médicos. Eu queria saber como é que vocês estão tratando essa questão, se é que existe esse tipo de coisa e qual é a orientação do sindicato. Porque as pessoas estão com medo. Claro. O médico está com medo de adoecer, o enfermeiro está com medo de adoecer, os profissionais da saúde estão com medo de adoecer. Há alguma coisa nesse sentido e o que é chegando ao sindicato dos médicos? Nós tivemos assim uma preocupação muito grande dos médicos em relação a essas consultas agendadas, não é? Que a gente cogitasse a possibilidade de suspendê-las. Nós estamos analisando isso com muita cautela, porque são pessoas que estão esperando 60 dias, 90 dias por uma consulta e não nos parece assim humano que isso. E tem outras doenças, não tem só coronavírus no país, não, né? Exatamente, as outras doenças não pararam. O que nós estamos sugerindo é consulta com horário marcado, que a unidade de saúde marque. Olha, seu horário é de 8 horas, seu horário é de 8h30. E evite, porque o que você vê hoje é no começo da manhã, como não marca horário, todo mundo junto, não é? Então, assim, não se pode o médico escolher uma profissão nobre, os trabalhadores de saúde. E ontem, só para fechar esse tema, tinha uma residente de enfermagem. Como eu digo, você, nossa preocupação são com todos. E eu, assim, me preocupo, muito jovem, né? Ainda ela, eu digo, você está com medo? Ela disse, estou. Mas é o nosso trabalho, não é? Então, estava firme na luta, né? Assim, a gente fica tocado porque os profissionais de saúde sabem que estão correndo risco, sabem que estão sendo expostos, sabem que podem levar isso para suas casas, não é? Mas estão na linha de frente. Para contratar um caso de negativa de atendimento, o que é que pode ocorrer com esse profissional? Esse profissional, ele não pode fazer omissão de socorro. Eu recomendo imediatamente. Omissão de socorro. Eu recomendo imediatamente que procure a direção da unidade, né? Se chegar no local e for negado atendimento, procura a direção da unidade. É essa a nossa recomendação. Todos os pacientes merecem ser atendidos. Tá. Para encerrar mesmo, queria pedir até desculpas ao padre Francisco Fernando, mas o assunto é importante. O Sindicato dos Médicos tem sido contactado pelas autoridades de saúde pública para o entendimento do ponto de vista dos procedimentos nesse momento de crise?
Nós estamos enviando ofícios sistemáticos com as nossas recomendações. Entre elas, o afastamento de profissionais acima de 60 anos ou com doenças crônicas, que esses foram os que morreram, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no mundo como um todo, né, que tirem da linha de frente, sejam substituídos por profissionais mais jovens. E que os equipamentos de proteção sejam disponibilizados obrigatoriamente. Além disso, estamos sugerindo marcação de consultas por horário para evitar as aglomerações, não é? E acompanhando através de visita nas unidades. Mas as reuniões com as equipes de saúde, a secretaria, com as instituições, o sindicato realmente até esse momento não foi acionado. Eu queria agradecer a presença do Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos aqui no Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar essa crise. Dr. Geraldo.